Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, no parágrafo em que Cristo compara a, a lei e a justiça dos verdadeiros discípulos com a prática da lei dos fariseus. Na última aula nós falamos sobre o amor conjugal. Se você ainda não viu a nossa última aula, veja, o link vai aparecer aqui em cima do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a honestidade no falar, que está lá no capítulo 5, dos versículos 33 ao 37. Pegue sua Bíblia, papel, caneta, nos acompanhe nas nossas observações e faça também as suas anotações. Lembrando que dúvidas ou comentários você pode nos escrever nesse e-mail que está aí na sua tela ou deixar um comentário aqui abaixo do vídeo. Então vamos para a leitura do texto. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então vamos para as nossas observações. Primeiramente aí no versículo 33, quando Jesus mais uma vez faz um alerta sobre aquilo que foi dito, sobre como os judeus, os rabinos, antes de Jesus interpretavam a lei. E qual é o ponto hoje do que Jesus está falando? Sobre não jurar falsamente, que está relacionado também ao terceiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Então vamos dar uma olhada na referência do texto. Êxodo 27 diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Além desse texto de Êxodo capítulo 20, versículo 7, vários outros textos falam sobre a questão do juramento. Levítico 19, 12 também, que diz: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Números capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 23, do 21 ao 23. A ênfase tanto do terceiro mandamento, em Êxodo 27, quanto das outras referências que falam sobre o juramento, está em não usar o nome de Deus em vão e, se fizer algum voto,
a Deus, esse voto ele deve ser cumprido. Então a discussão aí vai girar em torno do cumprimento do terceiro mandamento, do que significa usar o nome de Deus em vão e como deve ser entendido os juramentos. Então vamos lá. O que é um juramento? De acordo com o que a Bíblia vai nos mostrar. O juramento é um apelo, uma promessa ou um compromisso feito para Deus ou com Deus ou em direção a Deus, como forma de garantia de uma promessa ou reforçar a veracidade e a validade daquilo que você está dizendo. Então, se você quer prometer, jurar, afirmar que alguma coisa é verdadeira e você quer dar alguma garantia disso, então você faz um juramento em nome de Deus. O juramento era muito comum no Antigo Testamento, né? O próprio Deus fez alguns juramentos com a nação de Israel. As alianças, os pactos de Deus com a nação envolviam juramentos e promessas de algumas coisas. Entre homens, né, fazer um juramento. Entre homens, fazer um juramento envolvia também a prática de levantar a mão em direção a Deus, como você pode verificar lá em Gênesis 14, 22. Uma outra forma de fazer o juramento era colocar a mão embaixo da coxa ou do escroto do outro homem, né, e fazer um juramento pela descendência, como você pode verificar lá em Gênesis 24, versículo 2. Isso tudo era uma forma de garantir o cumprimento da promessa. O juramento também envolvia, né, você assumir uma punição caso aquilo que você disse ou prometeu não fosse cumprido. Como se pode ver no próprio no ato de colocar a mão embaixo da coxa, né, e jurar pelas gerações futuras, pelos descendentes, filhos e netos. E ali você se comprometia que, se você não cumprisse a sua promessa, até mesmo os seus filhos, os netos da outra pessoa iriam vingar, né, a promessa que você fez e não cumpriu. Em Gênesis capítulo 15, vemos que Deus faz uma aliança, um pacto, um juramento com Abraão. E ali os animais eram partidos em duas partes, em duas metades, e se passava pelo meio. E era um juramento também que, se você não cumprisse a sua parte, aquilo que você estava prometendo, né, aquilo que aconteceu aos animais aconteceria o mesmo a você. Então, são apenas alguns exemplos de juramentos que nós podemos ver no Antigo Testamento. Né? De forma resumida, fazer um juramento em nome de Deus é invocar uma veracidade maior para aquilo que você diz e assumir um compromisso diante de outra pessoa. Um compromisso que envolve, inclusive, alguma penalidade pelo não cumprimento. Só que um detalhe importante é que, como Jesus fala, né, a forma como os fariseus e os mestres daquela época entendiam o juramento era que somente juramentos feitos em nome de Deus precisavam ser cumpridos. Então, por exemplo, né, os mestres da lei pegaram esses textos que já foram citados e entenderam que, se você jurar por outra coisa que não seja o nome de Deus, você não estará obrigado a cumprir o juramento. Por exemplo, se você jurar pelo céu, você pode não cumprir o juramento e depois pagar alguma penalidade, alguma indenização pelo que você não cumpriu. Ou se você jurar pela terra, se você estender a sua mão em direção ao solo,
né? Isso também não tem validade. Ou se você disser, eu juro por Jerusalém, isso também não tinha uma validade, né? Então, se você jurasse em uma dessas situações, você não estaria obrigado a cumprir o juramento, a não ser que você jurasse em nome do próprio Deus ou em direção a Jerusalém. Se você fizesse um juramento apontando para Jerusalém, né, você precisaria cumprir a promessa. Então, o fato é que, como não se podia usar o nome de Deus em vão, né, esse é o ponto do terceiro mandamento. Então, você, quando tinha intenção de não cumprir aquilo que você prometia, você jurava em nome de qualquer outra coisa, menos de Deus, para não usar o nome de Deus em vão. Quando você tinha realmente a intenção, quando se tinha realmente a intenção de cumprir o juramento, então se jurava apontando para Jerusalém ou em nome de Deus. Só que aí nós podemos levantar uma questão, que é o que Jesus vai responder nos próximos versículos, que é: será que é possível jurar por algo que não envolva o nome de Deus? Será que é possível usar de uma artimanha, de uma escapadela, para enganar outra pessoa sem usar o nome de Deus? É o que Jesus responde, né? Por isso ele diz: mas eu lhes digo, então ele opõe o ensino e diz: não jurem de forma alguma. Então esse vai ser o ensinamento de Jesus. Então vamos entender qual é o argumento de Jesus, né? Se é possível ou não jurar em nome de Deus. Então ele vai dizer: não jurem pelo céu, né? Porque o céu está relacionado a Deus, né? Se você tem intenção de não cumprir o seu juramento jurando pelo céu, para não usar o nome de Deus em vão, Jesus vai responder: o céu é o trono de Deus. É lá que ele se assenta. Você pode tentar jurar pela terra, né? Então, já que o céu é o trono de Deus, Jesus vai responder: não, na terra não, porque a terra é o estrado dos seus pés, é na terra que Deus pisa, né? Então você também não pode jurar por Jerusalém, porque Jerusalém também está relacionado com Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, se você não quiser também jurar por nada na natureza, na criação, então jure oferecendo a sua própria cabeça. Então Jesus vai dizer, né, você também não pode jurar pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então você não tem poder para mudar as circunstâncias, nem mesmo dos seus fios de cabelos. Então, o que Jesus está dizendo, no final das contas, né, é que todo juramento, de alguma maneira, está relacionado a Deus. Por isso, todo juramento é feito em nome de Deus. Então, isso nos responde à questão anterior, né? Será que é possível falar alguma coisa, prometer, jurar alguma coisa, se comprometer em algo sem envolver o nome de Deus? Então Jesus diz não. E aí Jesus mais uma vez retoma aquela questão que nós já havíamos falado nas outras lições, a respeito daquilo que é externo no cumprimento da lei e aquilo que é interno no cumprimento da lei. Aquilo que é a ação exterior, aquilo que se pode ver com os olhos e aquilo que está no coração do ser humano. É Jesus mostrando que tudo que o homem faz, seja em atos ou em pensamentos, ou aquilo que ele realmente pratica, ou aquilo que está no seu coração, aquilo que ele verdadeiramente tem intenção de fazer, tudo está relacionado a Deus.
Então não é possível que você faça um juramento, um cumprimento, uma promessa, assuma um compromisso sem que isso influencie a pessoa de Deus. Então Jesus ele vai desenvolver mais essa questão no seguinte texto de Mateus 23, do 16 ao 22. Ele vai falar mais uma vez como as coisas do mundo estão relacionadas a Deus. Então ele vai dizer: ai de vocês cegos, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Veja como os fariseus eles dividiam as coisas, né, em coisas mais importantes ou menos importantes. O santuário não era significado, não tinha significado importante, então você poderia jurar por ele e não cumprir. Mas você, se jurasse pelo ouro do santuário, você teria que cumprir. Jesus vai dizer: cegos, né? O que é mais importante, o ouro, o santuário que santifica o ouro. Então tudo é a mesma coisa. O ouro, o santuário, né? O ouro ou o santuário, tudo é importante. Jesus continua na sua explanação: se alguém jurar pelo altar, não significa nada, né? Você pode usar o altar em vão. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por seu juramento, Jesus, cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus mais uma vez mostra que tudo está relacionado. A oferta não é separado do altar onde você oferta aquela dádiva. E Jesus conclui: portanto, se jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Né? Se jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, tudo, absolutamente tudo na vida do ser humano, seja na vida secular ou vida religiosa, tudo está relacionado a Deus, seja os céus, porque são o trono de Deus, a terra, porque são o estrado onde Deus pisa, seja o altar onde Deus habita, seja a natureza que Deus criou, o futuro que a Deus pertence. Então, nenhuma obrigação, nenhuma jura ou promessa, né, escapa de usar o nome de Deus. Então, voltando, né, à exortação de Jesus Cristo, então ele vai dar aí o resumo. Né? Se os juramentos se tornaram uma oportunidade para enganar os outros, então Jesus aboliu o juramento. Então, o ponto é esse. Os fariseus estavam usando os mandamentos, né, de forma leviana para enganar outras pessoas. E Jesus, vocês enganam e usam o nome de Deus em vão da mesma forma. Não há como escapar disso. Então, a lição de Jesus Cristo é: se sua intenção é mentir, não jure. Não faça nenhuma promessa. Se você não fizer nenhuma promessa, você não está obrigado a cumprir. Mas fazendo, seja pelo que você jurar ou aquilo que você colocar como condição, tudo é usar o nome de Deus. E se você mente, o nome de Deus será usado em vão. Por isso Jesus conclui o parágrafo e diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos dizer de outra forma. Significa o seguinte: se a sua intenção é dizer sim, diga sim. Se é dizer não, diga não. E o que passar disso vem do maligno, que é o diabo, pai da mentira, né? Como nós podemos ver em João 8:44. Então vamos para a nossa prática. Se você entendeu bem as observações do texto, as indicações que foram apontadas aqui, então responda as questões. Se você quiser
pausar para responder, né, mas eu vou comentá-las um pouco agora. O que você entendeu sobre o significado do juramento? Se você prestou bem atenção, você viu que o juramento é uma promessa onde você invoca algo maior que você para dar uma garantia àquilo que você está prometendo. Então, esse é o significado do juramento. E se a intenção, né, em invocar em algo superior é mentir, né, nós não devemos fazê-lo, né, não devemos jurar levianamente. Segunda questão, leia João 8:44 e responda qual a relação desse texto com Mateus 5, versículo 37. João 8:44 diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando Jesus relaciona, né, que o que passar do sim, sim ou não, não vem do maligno, ele está dizendo, vocês na verdade estão agindo como o diabo, como Satanás, quando faltam com a verdade ou quando mentem. Então, o ponto central de Jesus Cristo aí, né, resumindo tudo em uma palavra, é a verdade. Né? O juramento, o falso juramento, jurar em nome de Deus ou não, em vão ou não, cumprir ou não aquilo que se promete, tudo se resume em falar a verdade. Né? Então, se nós faltamos com a verdade, né, então Jesus nos assemelha a Satanás, que é o pai da mentira. Então, quando nós fazemos qualquer coisa tendo a intenção falsa, né, e tendo a intenção de mentir, na verdade estamos nos assemelhando a Satanás. Qual deve ser a postura do discípulo em relação ao que ele diz e como deve ser a sua palavra? E esta é a conclusão mais óbvia da lição de hoje, e é que o discípulo deve falar a verdade. Ele deve cumprir aquilo que ele promete, ele deve ser sincero naquilo que ele diz e as suas palavras devem ser palavras verdadeiras. Por último, em que situações específicas da sua vida você pode aplicar o princípio aprendido nesta lição? Essa pergunta eu não vou comentar, eu vou deixar para você, para a sua lição, a sua reflexão. Como você pode aplicar isso no seu dia a dia, na forma como você conversa com as pessoas, nas histórias que você conta, nos fatos que você fala sobre você, ou sobre aquilo que você ouviu, naquilo que é a sua intenção sobre as coisas. Então pense em situações específicas, em como esse princípio pode ser bem aplicado. Então essa é a nossa lição. Deus o abençoe. Até a próxima.